Bom dia, alma abençoada. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, boa noite para você que é de boa noite. Não sei qual momento da vida você está assistindo a essa live. Sempre lembrando que as nossas lives ficam gravadas no perfil, que eu compartilho em outras plataformas, então você tem acesso a esse conteúdo. Conteúdo aqui da nossa comunidade Instituto de Leis Morais, que é um conteúdo para despertar você, tirar você dessa identidade que alguém instalou em você e te trazer para a identidade de filha, te trazer para a identidade de herdeira, trazer você para a identidade de centelha, de fôlego de vida, de essência divina que há em você. Parar de... É uma comunidade onde eu trago você para parar de dizer aquilo que o mundo disse sobre você e começar a viver aquilo que o Criador fala sobre você, o que ele disse, o que ele deixou de herança, o plano divino para sua vida. Hoje, inclusive, eu publiquei até um vídeo com um lembrete. Talvez você não tenha que ser mais nada. Às vezes você está aí lutando para ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom membro da igreja, né? Uma boa cristã, um bom tudo. Mas você não olha para quem é você na essência. E é a partir desse lugar de despertar para quem eu sou que eu consigo eliminar aquilo que eu não sou. E aí fica mais fácil a gente falar sobre propósito, a gente falar sobre missão, falar sobre servir, sobre ser útil. Porque se eu não tenho essa consciência, como que eu vou me movimentar e achar, trazer a consciência de que eu sou capaz disso? E eu deixei essa pergunta aqui para você da nossa live, o tema da nossa live, como parar de lutar contra a vida. Então, como que você para de lutar contra essa essência divina que há em você? Como realmente você para de se criticar, para de falar que não tem dinheiro, para de viver brigando nos relacionamentos, esses conflitos familiares? Como que você para de resistir à vida? Você já sentiu que você está resistindo à vida? Que você sempre tá no estado de guerra, no estado de luta. Ai, na correria, eu tô sem tempo, tô lutando, tô no desafio, tô na dificuldade. E aí, às vezes, você tem até uma sensação de que você tá buscando mesmo. Não, eu tô buscando. Porque eu sou esforçada. Eu vou lá e eu faço. E você vive uma vida de esforço, uma vida de sobrecarga, de esgotamento. E uma vida no automático. E não vive esse descansar, o parar de lutar contra a vida e começa a viver ela. Eu já falei pra você, a vida é um jogo e você precisa aprender a jogar ele. Aí você fica aí, lutando contra seu medo, lutando contra o dinheiro, lutando contra os relacionamentos, lutando contra a procrastinação. Mas, no final das contas, como que você tá? Tá resolvendo alguma coisa? Sempre falo, eu falo muito isso na formação líder sistêmico, não é sobre esforço e esgotamento, é sobre dedicação. Só que também quando eu me dedico a algo que eu resisto, o que acontece? Eu entro no estado de luta. E eu vou te ensinar hoje, através dessa live, como parar de lutar contra a vida. E é os ensinamentos que Jesus deixou aqui pra gente. E não tomamos posse. Inclusive, numa live que eu fiz ontem lá no YouTube, se você não é inscrito do canal, vai lá e se inscreve. Eu falava sobre isso. É tanto ensinamento. São ensinamentos, é tanta expansão de consciência de tanta qualidade, tão divina, tão divina. A voz de Deus falando diretamente com a gente. E a gente não dá o devido valor. Porque muitas vezes liga o ensinamento a uma religião. A Bíblia é a palavra de Deus, o ensinamento de Deus para todos aqueles que desejam. E não de um CNPJ. E aí, quando eu vou trazendo esses estados de consciência, essas verdades para a minha alma,
eu vou entendendo. Tudo aquilo que eu resisto permanece na minha vida. Tudo aquilo aonde eu coloco luz, onde eu coloco foco, ele cresce. Como assim, Gisleide? Você tá colocando foco na falta de dinheiro. Você tá colocando foco no medo. Você tá colocando foco na procrastinação. Você está colocando foco nos conflitos dos seus relacionamentos. E aí? O que acontece? Cresce. Aquilo que eu rejeito, aumenta. Aquilo que eu foco, aumenta. E por que não parar de lutar contra a vida e colocar foco em ser você verdadeiramente na vida? Por que não parar de lutar contra as adversidades e começar a se deixar levar no fluxo de quem tem o poder para resolver? Porque aquilo que você ilumina, transforma. E não tá na hora de você iluminar a sua vida, a sua jornada, não? Uma coisa que eu não concordo. Que a vida tem que ser um lugar de sofrimento e um lugar difícil. Mentira. Não tem coisa nenhuma. Bom dia, Leda. Não tem. Você sabe por que é um lugar de sofrimento? Porque você resiste à vida. Porque você não para de lutar contra a vida. Porque você foi condicionada. Porque existe correntes que te deixam preso nessa mentira. Presta atenção no fluir da natureza. O pássaro resiste ao voo dele? A chuva resiste em cair? O sol resiste em nascer? As árvores? Pensa lá, a semente, quando ela é jogada na terra, ela fala assim, não vou nascer. Não quero. Não vou. Ou ela sabe que em contato com a terra, com a água, ela tem que germinar e ela germina. Eu já falei isso aqui. O pé de maçã tá preocupado se vai dar limão? A vida se torna difícil quando você tenta se tornar algo que você não é. Que você não nasceu para ser. Você não nasceu para ser reclamona. Você não nasceu para ser conflituosa. Você não nasceu para criar desordem. Você não nasceu para ter medo. Você nasceu para usufruir, para deleitar, para tornar isso aqui melhor, para fazer a obra do Senhor, para glorificar a obra dele, para usufruir de tudo que ele criou. E aí, eu vou te perguntar, já pensou se a água resistisse em ser água? Se a lua resistisse em ser lua? Se os animais resistissem em ser aquilo que eles são? E é uma dos ensinamentos principais que a gente tem que trazer para nossa alma mesmo. São essas verdades. É esse lugar de ser aquilo para o qual nós nascemos. Gente, até na nossa... Principalmente nós mulheres, na nossa biologia, né, que é o ser mãe, que é o procriar, a gente limita a mão de Deus na nossa vida. A gente luta contra isso. E quando eu gosto muito desse fluir, e eu quero usar a água de exemplo, já parou para pensar o quanto a água é poderosa? Em pouca e em muita quantidade. Já pensou? O rio tá fluindo. Chegou lá no meio do rio, tem uma pedra. Aí a água fala assim, nossa, eu não vou.
Eu não vou passar mais, eu vou parar e vou ficar aqui. Porque tem a pedra. A água, ela não luta. Ela não para. Ela abre montanha, ela cai de despenhadeiros, torna-se cachoeira. Ela contorna a pedra. A água abre caminho, independentemente do que esteja à frente dela. Ela vai passar, ela vai fluir. E ela não força, ela só vai. E um dos ensinamentos que Jesus nos deixa é isso: não resistir ao mal. Gi, mas como assim resistir ao mal? Como eu não posso resistir ao mal? Eu não tenho que fazer o bem. Mas qual é o nível de bem que você está fazendo? Que bem e mal é esse que você trabalha? E sabe o que acontece quando Jesus fala isso pra gente? Lá em Mateus 5:19. Cadê? 5:39, gente. Cadê? A crente hoje não tá boa de Bíblia não, viu, gente? Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E sabe sobre o que Jesus está falando? Sobre a lei da irresistência. E aí, sabe o que acontece? Que mal é esse? Você resiste ao seu passado, você resiste à história da sua família, você resiste aos erros, você resiste às emoções, você resiste à realidade. E toda essa energia de resistência gera uma energia de luta. Eu estava hoje lendo Simetria Oculta do Amor com um grupo de consteladoras que nós temos, e eu falava sobre isso. Como resistimos ao erro? Como resistimos em assumir a responsabilidade? Porque nem sempre é responsabilidade do ancestral 38, tá? Às vezes é sua responsabilidade. Aí eu resisto a tudo. Eu resisto a quem eu própria sou. E essa energia cria toda essa energia de você estar lutando em conflito a vida inteira. Você cria bloqueio, cria tensão, você impede o fluxo da vida em você quando você resiste. Eu gosto muito do ensinamento que é: eu fiz o que eu sabia fazer com consciência e as ferramentas que eu tinha. E quando a gente olha para toda a nossa história, e sim, muitas, não gosto de falar dessa palavra erros, mas muito do que a gente viveu, a gente às vezes se cobra, nossa, poderia ter evitado tanto sofrimento, mas naquele momento você não tinha essa claridade para ver isso. Você não tinha essa inteligência, você não tinha essa competência, você não tinha ferramenta. Então, para que resistir ao passado? Não tinha como ser diferente. E quando Jesus vem lá em Mateus 5:39 falar pra gente, eu digo a vocês, não resista ao perverso. Ele não tá aqui falando pra gente aceitar injustiças. Pra gente ser passivo, ser subserviente. Ele tá trazendo algo muito maior. Ele tá falando, sabe o quê? Resista àquilo, o mal que ocupa a tua mente.
Esse é o mal. Mas eu digo a vocês, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a face esquerda. Não resista. Aceite. O mal existe na sua mente? A falta de bem existiu durante a tua vida? As adversidades? Mas você vai ficar lutando contra isso até quando? O que isso vai resolver? Até como isso pode te ajudar? Não resista, mas tenha conhecimento. Não resista, mas saiba que ele está aí. Não resista, mas vigia e ora. Mudar a mente. Não modeis a tua mente às coisas desse mundo. Ele está aí. E o que você pode fazer? Pode fluir na vida com aquilo que você nasceu para ser. Como você pode contribuir para melhorar esse mundo? Para melhorar o mundo à tua volta? Para melhorar a sociedade à tua volta? E não precisa ser grande coisa não, gente. Respeitando o outro, dando um bom dia e evitando jogar o lixo na rua já está de grande tamanho. Conhece a história de Pedro andando sobre as águas? Somos nós. Os outros apóstolos ficaram dentro do barco. Eles resistiram. Ficaram com medo e não saiu. Pedro saiu do barco, pôs o pé e andou sobre as águas. Mas ele resistiu àquilo que ele podia fazer. E em vez de olhar para Cristo, ele olhou para o fundo, para a água. E aí, eu sempre gosto muito desse ensinamento. Para de pedir para Deus para te tirar da tempestade e começa a pedir para Ele para te ensinar a andar sobre ela. Ó, a Leda falando, estamos um passo à frente reciclando. Sim, Leda. Tornar o mundo melhor. Eu torno o meu mundo melhor e eu consigo tornar a atmosfera à minha volta toda melhor. Quando Jesus estava no barco, na tempestade, todo mundo ficou com medo. Mas a tempestade já existia. E Jesus estava fazendo o quê, gente? Estava dormindo. Ela já existe, vou fazer o quê? O que vocês estão sofrendo? Que sofrimento que é esse? Quanto mais eu coloco o foco naquilo, na adversidade, mais ela cresce. E é isso que Jesus vem nos falar. O que você está olhando? Gente, vamos olhar para chegar lá do outro lado da margem. Para de ficar olhando na tempestade. Deixa ela ir. Vambora, continua. Mas a gente entra num estado de guerra. Eu tenho que lutar, eu tenho que estar certo, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que fazer um pouco mais, é porque eu tô fazendo menos. Eu começo a me cobrar. E aí, o inimigo, o perverso, é o que te deixa preso. Vocês sabem qual é a maior resistência dentro da constelação da terapia sistêmica que eu vejo? Resistência à mãe. Se eu resisto à mãe, eu resisto à minha saúde mental. Eu resisto ao crescimento. Eu resisto ao sucesso. Eu resisto à própria vida. Mas sempre tem aquela dorzinha, aquela ira, aquela coisa que eu espero, aquela cobrança. E eu não entro no fluxo.
Eu não reciclo. Gente, até os pets, até o lixo se recicla e torna algo novo. E você insiste em continuar lutando contra algo que não vai mudar. Dói muito para uma cliente minha quando eu falo para ela: talvez tua mãe nunca te ame como você deseja. Talvez ela nunca te veja como você deseja. Talvez ela nunca te reconheça. Talvez ela nunca será essa pessoa que você deseja. Porque é você, não é o outro. Porque eu luto contra uma verdade. Talvez minha mãe não goste de mim. Talvez meu pai não goste de mim. Simples assim. Mas isso é um absurdo! Como assim? Gente, talvez as pessoas não gostem de você mesmo. Mas isso não diz sobre você. Diz sobre o outro. Aquilo que eu falo das coisas, como eu vejo o mundo, são os meus olhos. É a minha percepção. Não é a percepção do outro. E aceitar isso dói muito. É por isso que as pessoas resistem à constelação. Eu recebi um comentário esses dias que fala assim, que a pessoa comentou, falou assim que era muito, ninguém falava sobre o véu que cai, né, na constelação, porque todo mundo fala, mas não fala sobre eu não querer tirar esse véu, querer viver na mentira. E aí essa pessoa me deu um testemunho que para ela foi muito ruim tirar essa percepção que ela tinha sobre uma certa situação. E é isso, gente. Talvez você queira realmente viver na mentira o resto da sua vida. E tá tudo bem. Aqui tá tudo bem. Só que você não pode resistir a isso. Porque você não quer encarar a verdade, mas não gosta também da vida do jeito que tá. Me desculpe, não tem como você se reciclar se você não for amassada. E aqui eu não tô falando de sofrimento. Porque no início da live eu falei que eu não acredito no mundo, que o mundo é feito pra gente sofrer mesmo, que é assim que a gente aprende. A gente resiste. Se você parar de resistir à sua situação hoje, você vai ver que a sua mente vai estar livre para você arrumar a solução. Montanha, eu subo, eu desço, eu subo, eu desço. É uma jornada. E aí, a gente, quando as pessoas se deparam com essas verdades, de deixar a mãe embora, de deixar o pai embora, de deixar o ex embora, de deixar o filho embora, de deixar as crenças e os condicionamentos embora, eu perco a identidade, porque eu não sei quem eu sou. Eu sou o material que eu criei à minha volta, eu sou as dores, eu sou a escassez, eu sou a falta de saúde. Aí perdeu a identidade. E foi o que aconteceu com essa pessoa que me relatou. Eu perdi totalmente minha identidade. Acabou. E agora? Quem eu sou? E a resistência da cura muitas vezes está aqui. A resistência a Jesus está aqui. Porque Jesus vai falar quem é você na essência. Jesus vai falar assim, eu dei autoridade. Você tem autoridade para fazer coisas maiores que eu. E você acredita que você tem autoridade para fazer coisa maior que Jesus fez? Cadê? Você realmente acredita nisso? Aí é muito mais fácil falar que não é bem assim, porque a gente não consegue manifestar esse poder. Aí é mais fácil eu falar, não, é tudo mentira. Porque eu fico na inverdade. Porque as pessoas não querem ver. As pessoas não querem estar frente a frente, serem confrontadas. As pessoas não querem assumir responsabilidade, porque muitas vezes você tá achando que tá lutando contra a tua vida, que a tua vida tá difícil, é por conta dos condicionamentos passados, dos padrões, mas pode ser simplesmente culpa sua. Você que tá se mantendo aqui, você já tomou consciência, mas você preferiu ficar. Gente, lugar de vítima é muito confortável. É confortável, que é uma maravilha. Mas você
tem que parar de lutar contra isso. Tá tudo bem se você quer permanecer no lugar de vítima. Só que você não pode cobrar aquilo que você... cobrar do outro a escolha que você fez. Se você escolheu ficar aí, viva esse lugar que você tá sem resistência. Por quê? Porque escolher um novo caminho é um lugar que não cabe guerra. Escolher um novo caminho é estar num lugar sem resistência. Escolher um novo caminho é um lugar de consciência. Aonde eu vou ter que olhar no espelho e falar assim, eu não sou tão boa quanto eu achei que eu era. Eu não sou tão perfeita quanto eu achei que eu era. E aí? E aí eu vou ter que assumir, não é só sobre os outros, é sobre mim também. Eu me coloquei nessa situação. E a autorresponsabilidade, quem quer? Ninguém. Quer dizer, ninguém não é um exagero, né? Muitos querem. Muitos querem. Muitos. Pare de resistir a você mesma. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu vou dar um exemplo. E eu conto isso no meu livro. Eu entrei numa falsa personalidade de muitas vezes... eu sempre fui muito criticada, porque falava muito, porque falava alto, porque eu tava sempre me expressando. Até o fato de eu sempre achar que tudo era muito fácil, que a vida é muito fácil, eu fui criticada em relação a isso. Porque as pessoas, elas vão se ligar a quem... Por exemplo, se você tem uma visão que o mundo é sofrido, é difícil, você vai se ligar a quem comprar essa ideia sua. E as pessoas que olham para o mundo como um lugar bom, como tudo vai dar certo, e eu tenho até uma brincadeira que eu faço, né? As pessoas falam, vai dar certo. Eu falo, gente, a única coisa que eu sei que dá é que vai dar certo. É certo. Eu não sei como, mas eu sei que vai. E aí é muito difícil para as outras pessoas que tendem a estar num lugar de que a vida é sofrimento e é difícil, estar ao lado de pessoas que acreditam que tudo vai dar certo. Isso mesmo, o vitimismo é mais fácil que a responsabilidade. Exatamente. E aí, eu sempre fui muito criticada por isso. E eu comecei a viver uma síndrome do impostor. Parei de falar, parei de me expressar, comecei a me diminuir para caber nos lugares. E isso é porque são identidades que é formada em você que você tem que se adequar para pertencer. Calma, gente. Calma. Quem é você? Nem é quem é você, é o que é você. Se você não sabe quem é, a sociedade vai falar para você quem você é. E aí a gente resiste a nós mesmos. A gente resiste àquilo que Deus criou pra gente ser. A gente resiste à nossa vida. A gente resiste à nossa aparência. Porque eu crio uma identidade de que eu tenho TDAH, eu tenho não sei o que, eu tenho bababá, eu tenho que tomar isso, eu tenho que tomar aquilo. Fica comemorando quantos comprimidinhos toma. Porque aí você vai ser diferente. Se você não dormir mal, não tiver insônia, não tiver problema financeiro, não tiver problema com a família. Como assim, gente? Essa pessoa tá achando que é abençoada demais. Aí o povo começa a tacar inveja em você. Porque na concepção das pessoas é impossível uma pessoa não ter problema. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa. Para de ter problema e começa só a ter adversidade. Para de resistir à vida. Ah, é uma bola? O que eu faço com a bola? Eu chuto no gol? Né? A gente tá aí em época de Copa do Mundo. Você já viu o que um jogador faz quando ele pega a bola? Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. E o que você tem que fazer com essa adversidade que chegou? Resolver. Você vai ficar resistindo a ela pra quê? Se de um jeito ou do outro você tem que resolver.
Ao menos que seja de outra pessoa e você vai passar a bola. E aí, sabe o que acontece? Você resiste à vida, você resiste a você resiste à prosperidade, você resiste ao seu chamado, você resiste ao seu valor, você resiste à sua voz. Você resiste à mulher que Deus criou você para ser. Não, porque eu tenho que ser o que o mercado... Gente, eu tive uma resistência, eu acho que eu contei isso aqui para vocês, ou foi em alguma mentoria particular. Quando eu comecei nesse processo, eu falava muito de Deus, fazia muita live, fazia a Bíblia. E chegou um determinado momento que eu resisti a isso. Eu parei. Até que eu falei assim, não, tá errado. Não foi para isso que Deus me chamou. Saí do caminho. Opa, peraí, volta aqui. E acontece isso na nossa vida. Isso é natural. Por quê? Porque a gente ainda tem esse lado terreno. E o lado terreno vai influenciando que a gente caminhe para o lugar ali do perverso. Da mente, do ego. E aí, eu tenho que voltar. Não, peraí. Isso não é meu chamado, não. E resiste ao seu chamado para você ver o que acontece. Eu tava até falando na live de segunda-feira, a Ludileia tava aqui, e eu fiz uma sessão de identidade com ela, e ela, não quero, esse chamado não é meu, eu não vou aceitar, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, pode ficar tranquila, querida. O Espírito Santo vai cobrar muito caro de você. Porque eu falo, quando você resiste àquilo que você é, ou você vai por bem, ou sua cara vai ser esfregada no asfalto, para você poder acordar. E aí é onde que eu falo, as adversidades na sua vida é resistência àquilo que você é. Às vezes eu não sei se a sua questão é uma questão emocional, é uma questão física, é uma questão financeira, mas muitas vezes, quando as pessoas falam assim, a vida é isso mesmo, é o deserto para crescer. Não, esse lugar aqui tá te mostrando que você tá resistindo a você mesma. Aí quando eu volto, opa, então peraí, deixa eu voltar ao meu chamado, deixa eu voltar a esse lugar, você começa a se adequar, a ajustar, a despertar aquilo que é você. E muitas vezes as suas adversidades está relacionada com a própria resistência da responsabilidade de viver. Olha isso, igual a Leda falou aqui, o vitimismo é mais fácil que a responsabilidade. Você está resistindo à responsabilidade que você tem de viver. Olha o nível disso. Olha aonde isso chega. Aí é claro que você vai entrar em estado de sofrimento. Em tudo que é área da sua vida, ué. Porque pesa. Porque isso pesa para a alma. Porque a alma, quando a gente resiste à vida, ela vai conversar com você de alguma forma. E aí, vai vir em forma de um conflito, em forma de escassez, em forma de uma doença. Porque você está resistindo à própria vida. Aí você fica assim, parece que eu faço, e não saio do lugar. Você não está liberta para viver a tua verdadeira identidade. Você ainda não se colocou nesse lugar. E aí, foi exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente o que eu vivo dentro de consultório, com as constelações, com as mentorias que eu faço. E em estudo, que olha para você ver como que é. Eu estava contando desse processo meu de revelação de identidade no ensinamento de Jesus. Eu fugi muito disso.
E eu fui cobrada, assim, fui levada às circunstâncias que me trouxe de volta para esse lugar. Até em questão de nível de estudo. De eu ter acesso a um tipo de conhecimento que só reforçou o que já era meu chamado. E se a gente não liberta dessa resistência, se a gente não deixa de resistir à vida, a quem somos, às adversidades, aquilo que aconteceu, ao passado, ao presente, ao futuro, eu não quebro o que está invisível. Eu não tenho a oportunidade de me manifestar e viver o plano divino para mim. Ai, Gi, mas vai saber se o plano divino é bom para mim? Resistência. Se você não aplicar a lei da irresistência na tua vida, você vai continuar esgotada, cansada, sobrecarregada, deprimida, raivosa e todos os idas da vida. Com insônia, tomando um monte de remédio. Esse é o lugar que a resistência nos coloca. E a lei da irresistência vai falar: não resista ao perverso. Se alguém o feriu na face, ofereça-lhe a outro. Se o medo, se a escassez, se os conflitos, se a insegurança tá aí na tua vida, tomou esse espaço, olha para ele e diz: eu paro de lutar contra você. Para de alimentar esse fogo. Para de alimentar essa fogueira. Vocês já viram um vídeo que tem? Eu adoro. Muito didático. De uma pessoa. Enfim, são duas pessoas ali. Aí a pessoa chega no comércio. Fala assim: eu vim trocar. Não, eu vim trocar a mercadoria. Não, tudo bem, a gente vai trocar. Aí a pessoa fala assim: mas como assim você vai trocar? Eu vou trocar, tá tudo bem. E aí a pessoa fala assim: não, mas eu não quero trocar. Aí o outro fala: então você quer briga. Ah, então tá. Aí ele vira e volta e vai discutir. Gente, é isso. Você tá brigando com os erros do passado. Você tá brigando contra a sua história. Você está brigando contra os seus relacionamentos. Você tá brigando contra o dinheiro. Por quê? Porque o que você declara? A vida é difícil. Dinheiro é difícil. Viver é difícil. Viver é isso mesmo. A gente só vai ter plenitude quando for pra eternidade. É isso que você tá declarando. E aí você tá vivendo isso. E se você falar assim: não brigo mais. Opa, é uma pedra? Deixa eu fluir. Porque existem correntes que te aprisionam. E elas não são físicas, elas são o quê? Espirituais, são invisíveis. A palavra te aprisionou. Seja a palavra por alguma identidade que foi implantada em você, ou seja você mesmo. Dá uma olhada se você não está vivendo aquilo que você fala todo dia. E se eu não mudo essa identidade, lembra, pensar, sentir e ritualizar, não faz sentido para mim, gente. É por isso que eu escuto tanta gente falando assim: ai, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Ai, mas é muito difícil. Ai, mas eu não consigo ser igual a Jesus, não. Quem falou que você vai ser igual a Jesus? Ele falou que você vai ser muito maior, que você vai fazer coisas muito maiores. Mas foi implantada uma identidade de que Bíblia é para poucos. Bíblia é para quem é crente. Porque até os católicos, a não ser poucos católicos que eu conheci, eu fui católica a vida inteira, tem pouca afinidade com a Bíblia. Tem até medo de pegar, né? É um livro, gente. Uma biblioteca de conhecimento dos céus. Diretamente do céu para você. Tá aqui.
Porque alguém falou que era difícil. Porque alguém falou que era só o padre, que era o pastor, que era o fulano que tinha essa habilidade, que era a pessoa inspirada, que era o profeta, que era o intérprete, né? Porque vocês sabem que antigamente só tinha acesso a Bíblia, quem era designado por Deus. Era poucos que tinham acesso. E isso vem passando. São as correntes invisíveis que a gente tem. Você não consegue discernir que não existe um monte de livro que no mundo físico, no mundo material, nos ensina a vencer a procrastinação, né, a questão financeira, enfim, todos os outros, relacionamento, enfim, todos os outros. Só que aí a gente tem um documento dos céus, do espiritual, para auxiliar, para mostrar que a gente não manifesta, a gente não cria, a gente só manifesta porque tudo já está criado para nós. Tudo já foi pensado. Mas é muito mais fácil eu pedir que alguém pense por mim. Aí você mantém presa nas correntes emocionais, nas correntes familiares, nas crenças, nas correntes de palavras repetidas durante a sua vida inteira. O que você diz sobre você e sobre a vida inteira? O que você pensa sobre as pessoas? Qual é a opinião que você tem sobre a vida, sobre o mundo, sobre família, sobre dinheiro, sobre religião, sobre tudo? E aí? Porque você tem uma opinião sobre isso. Ah, eu não tenho, não. Não, tem. Alguma opinião você tem. Começa a pensar a respeito para você ver as opiniões que você tem. Isso vai moldando a sua vida. Isso vai moldando as suas verdades. Porque, gente, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Aí você acreditou que era assim mesmo. Ah, não, vamos continuar, gente, é assim mesmo. Não é assim mesmo coisa nenhuma. Quem falou? Se Deus está falando que é diferente, por que eu vou acreditar que é assim mesmo? E aí eu criei, então, a imersão Liberte-se, que vai acontecer segunda e terça, a partir das 20 horas, aonde você vai conseguir identificar essas crenças, essas lealdades, aonde você vai dar nome para tudo aquilo que você falou durante toda a tua vida e aonde você vai romper e quebrar essas correntes para assumir a verdadeira identidade. A imersão é um lugar para você, gente, não é teoria, tá? É prática. Eu vou trazer decretos, eu vou trazer manifestações, eu vou trazer esse conceito de como você ativa a sua autoexpressão plena. Nós vamos trabalhar essa esfera da saúde, da prosperidade, do amor e da autoexpressão plena. Para você assumir tomar consciência da realidade e entender como que você vive isso. São ferramentas práticas. É prático. Nós vamos fazer na prática. Do início ao fim. É aquilo. A vida é um jogo e você precisa aprender a jogar ele. Você tá pronta para aprender a jogar o jogo da vida? Você tá pronta para parar de lutar contra a vida e começar a viver a vida? E a gente vai identificar e vai fazer a ressignificação através da palavra, o poder invisível da palavra. Como que você muda isso, esse condicionamento de anos da sua vida? E aí se você tá tentando vencer na força e não entendeu que você vence parando de resistir, essa imersão é para você e eu vou te fazer o convite. Gi, como que eu faço a minha inscrição? Você vai clicar no link aí da bio e você vai ser direcionada para um grupo lá no WhatsApp. Tem explicando aí o que é, tem uma página, vai explicar o que é a nossa imersão. Você vai ser adicionada lá no grupo. E aí você vai ter acesso ao Pix para inscrição. Fez inscrição, mandou o comprovante, eu te adiciono no grupo oficial. Lembrando que vai ser a transmissão ao vivo, terça, segunda e terça. Vai ficar gravado? Vai, mas de preferência faça ao vivo, se você conseguir, por conta das dinâmicas mesmo. E você vai ter disponível para quando você quiser assistir, tem o grupo de apoio
e a gente começa às 8 horas via plataforma Zoom. Tudo bem? Então, quero agradecer vocês que tiveram aqui. Gente, tem um valor também. O valor da inscrição é R$11, tá? É um valor simbólico. Lá na imersão eu vou contar pra vocês por que é desse número 11. Eu sempre conto a história. Eu tenho uma história fantástica. Eu conto várias histórias fantásticas no meu livro, para descurar que está tudo bem. Mas a respeito desse número, algo que aconteceu comigo ano passado. E a gente fez a primeira jornada, o Poder Invisível da Palavra, foi incrível. E aí agora a gente vai fazer mais uma imersão e eu tenho certeza, por isso que vão ser só 2 dias, porque da primeira vez, assim, meu Deus, o tempo foi pouco para tudo aquilo que a gente viveu. E aí eu falei, não, vou fazer uma imersão de 2 dias, porque não cansa tanto as meninas. Então a gente faz uma parte no dia e no outro dia a gente faz uma segunda parte. E aí eu contei essa história da minha ligação com o número 11. E aí eu vou contar para vocês um pouco disso lá também. E eu espero você, segunda e terça, comigo, na imersão Liberte-se, quebrando as correntes invisíveis, para realmente você deixar de lutar contra a vida e você passar a viver ela no fluxo divino. Beijo, beijo. Qualquer dúvida, é só me chamar no direct. Tchau, tchau.